Bom dia! Hoje vamos fazer a revisãozinha do primeiro bimestre sobre as propriedades coligativas. Mais você. Pressão de vapor, pressão osmótica, ponto de congelação ou congelamento e ponto de ebulição. Essas modificações que ocorrem nessas pressões e nessas temperaturas de ebulição e fusão só dependem de quantas partículas estão dissolvidas no líquido, que no caso a gente vai estudar geralmente a água. Vamos lá ao quadro. Pressão máxima de vapor. É a pressão que o vapor faz, o vapor que está em equilíbrio com o seu líquido. Já vamos ver o que é isso. Então aqui, para poder te explicar. Nós temos aqui um frasco que foi esvaziado, portanto aqui a pressão estava zerada, o outro frasco foi esvaziado, a pressão estava zerada e colocou-se a mesma quantidade de líquido aqui nos dois. Nesse pôs água, que a gente sabe que o ponto de ebulição é 100 graus. E aqui pôs o éter, que a gente sabe que o ponto de ebulição é por volta de 34, 35 graus. Após certo tempo, com o frasco fechado, moléculas de água evaporam e esse vapor faz pressão, até atingir o ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? Quando saturou aqui de vapor, não dá mais para ter vapor aqui sendo água. Se evaporar mais uma molécula, uma tem que condensar. Então a quantidade de vapor nessa temperatura vai se manter constante. A 20 graus, a pressão de vapor da água está marcando aqui 17,5 milímetros de mercúrio. No outro frasco, o éter, que é muito volátil, olha como as moléculas já evaporaram. Então, o vapor do éter, aqui em equilíbrio com o líquido, atingiu o equilíbrio na mesma temperatura de 20 graus, mas com muito mais moléculas evaporadas. Então, a pressão de vapor é maior. Um dos fatores que faz a pressão de vapor ser alterada é quem é o líquido. Quanto mais volátil for o líquido, maior será a sua pressão de vapor. Aqui, de novo, comparação de 3 líquidos. Óleo, água e acetona. Fechou o frasco, deixou na mesma temperatura. O óleo quase não emitiu vapores, a pressão quase não se alterou. Portanto, é um líquido que não é muito volátil, tem alto ponto de ebulição. Já que a água, na temperatura em que está aqui, ela emitiu algumas moléculas de vapor, entrou em equilíbrio, a pressão se manteve constante. Já a acetona, se abrir o frasco, todo mundo sente o cheiro, porque ela é muito volátil, ela evapora facilmente. Então, enche de vapor aqui e fica uma pressão alta. Quanto mais volátil o líquido, mais alta a sua pressão de vapor. Aqui, agora, a comparação feita na forma de gráfico. Aqui nós temos a linha da temperatura. Deixa eu arrumar aqui para você ver. Aqui a temperatura. Conforme a temperatura aumenta, a pressão de vapor também vai aumentando. Duas coisas só mexem na pressão de vapor. Quem é o líquido, se é éter, se é etanol, se é tetracloreto de carbono, se é água, se é acetona ou óleo. E a temperatura. Em qualquer situação, quanto maior a temperatura, mais alta a pressão de vapor. Quanto mais se esquenta o líquido, mais vapor ele emite. Maior a pressão o vapor vai fazer. E quem é o líquido? Quanto mais volátil o líquido, mais alta a sua pressão. Pega uma temperatura aqui assim, projeta lá, a pressão de vapor do éter vai ser bem alta. Pega aqui a mesma temperatura que a gente viu aqui, para o etanol, como a pressão é baixa. Essa mesma temperatura que o éter dá lá em cima, o etanol daqui, já o tetracloreto, ele tem maior dificuldade de evaporação. Vamos supor que quando o líquido entra em ebulição, que a gente vê aquelas bolhas, é porque a pressão de baixo para cima, que é o vapor que faz, está com o mesmo valor da pressão de cima para baixo, que é o ar que faz, a pressão atmosférica. Vamos supor que a pressão atmosférica fosse aqui onde está o M, vamos supor que fosse aqui em Mogi, que fosse 700 milímetros de mercúrio. Então o éter conseguiria atingir esse valor e entrar em ebulição, ficar fervendo, ficar cheio de bolinha subindo e descendo? Nessa temperatura aqui, temperatura baixa. A gente já falou que é 30 e poucos graus. Já na mesma pressão atmosférica, para o etanol conseguir atingir esse valor e entrar em ebulição, ficar fervendo, a temperatura tem que estar mais alta. E nessa mesma pressão, o tetracloreto de carbono nem está aqui no gráfico, teria que fazer uma projeção bem mais alta. Agora, se a gente dissolve alguma coisa na água, se você está com a água fervendo e você jogou sal,
vai parar a fervura, porque as partículas de sal no meio das moléculas de água vão dificultar a saída delas para o estado de vapor. Então, para de ferver, vai voltar a ferver em temperatura mais alta. Vamos supor que o líquido A seja água, o B seja uma solução diluída, ou seja, eu coloquei pouquinha substância dissolvida na água, e o C seja uma solução com bastante coisa dissolvida na água. Não tem nada no fundo, é solução, está homogêneo. Então, aqui nessa temperatura T, a pressão de vapor do líquido A tinha esse valor. Ao se adicionar o soluto, diminuiu. Vai diminuir dependendo de quantas partículas estão lá dissolvidas. Aqui a pressão, ó, quando a solução é mais concentrada, diminui mais ainda. Olha aqui. Nós temos, quanto mais diminui a pressão de vapor, quer dizer que menos vapor o líquido está emitindo, mais difícil ele entrar em ebulição, mais difícil a pressão do vapor dele igualar com a pressão atmosférica. Água pura, sozinha, 100 graus para entrar em ebulição no nível do mar, pressão de 1 atm. Quando tem meio mol de glicose, que é o composto que não libera íons na água, são só as moléculas de glicose mesmo, então nós já vamos ter aqui uma temperatura de 100,26 graus. Houve um aumento de 0,26 graus na temperatura de ebulição da água pura. A pressão baixou, agora vai atingir o mesmo valor da pressão atmosférica e teve que subir 0,26 graus, porque tinha meio mol de glicose. Meio mol de sacarose, não importa quem é, importa quantas partículas tem. Sacarose e glicose são moléculas, não libera íons na água. O quanto pôs é o quanto tem. Então, se pôs meio mol molar, é mol por litro. Pôs mol por litro, meio mol por litro de sacarose, tem meio mol por litro de partículas. Veja que teve o mesmo aumento. Era 100 água pura, com meio mol de glicose ou de sacarose, foi para 100,26. Aqui, ó, glicose e sacarose de novo, só que a concentração agora, ó, 1 mol por litro, né, mais meio. 1 mol por litro. Então, veja que teve um aumento de 0,52. E aqui é o dobro de 0,26. Aqui aumentou o dobro. Tinha 100, aqui aumentou 0,26. Do 100 para cá, aumentou 0,52. Por quê? A concentração das partículas é o dobro. Então, é proporcional à concentração de partículas. A pressão de vapor diminui. Então, aqui, ó, um diagrama das 3 fases. Aqui a água na forma de gelo, aqui a água na forma líquida e aqui a água já na forma de vapor. Veja que se a gente tiver uma pressão ambiente quase vácuo, ó, a água sublima, passa direto do sólido para o gasoso. Então, tem uma pressão X, que abaixo dela não existe água no estado líquido. Então, aqui, se a pressão ambiente está nessa linha aqui, então a gente pode imaginar essa linha aqui assim, ó. Aqui a temperatura para a água congelar. Aqui, se você pontilhar até aqui, chegar na água pura, é os 100 graus para a água entrar em ebulição. Ao colocar meio mol dissolvido lá de partículas dentro da água, você viu que abaixou a pressão de vapor. Então, diminuiu aqui ó, a temperatura para congelar, porque vai ser mais difícil congelar, tem moléculas de sal atrapalhando, né, de alguma meio mol por litro atrapalhando para as moléculas que eram todas iguais se empacotarem. Agora aqui, ó, a pressão está mais baixa ainda. Então, o ponto de ebulição, se você tentar projetar, vai ficar mais alto porque tem 1 mol por litro e não meio. A mesma curva serve para cá. Então, você vê, a água pura é líquida aqui, ó, do 0 a 100. A água com meio mol é líquida de abaixo do 0 até acima do 100. Com 1 mol, mais abaixo ainda, do 0 até acima do 100. Eu falo que estica no termômetro a faixa de temperatura que a água se mantém líquida. Quanto mais partícula tiver, mais esquenta a temperatura de ebulição, mais aumenta a temperatura de ebulição, mais diminui a de congelação. A osmose. A osmose é a passagem da água pela membrana semipermeável, como é a membrana celular. Então, aqui, ó, se a gente colocar nossos glóbulos vermelhos numa solução isotônica, como o soro fisiológico, não ocorre osmose, ocorre difusão. A água entra e sai, porque a concentração é a mesma, é iso, né? Se colocarmos na água salgada, a água da célula vai atrás do sal. Então, aqui o meio entre as células sendo mais salgado, mais concentrado, tira a água de dentro da célula, ela murcha. Quando está hipotônico, a célula é mais concentrada, a solução tem baixa concentração, então a água entra na célula, podendo até estourar a célula. Isso chama osmose, a passagem da água. A água indo atrás do sal, onde está mais concentrada, a água quer ir lá. Então aqui fizeram uma experiência, pegaram 2 frascos vazios que tem um caninho ali. Aí aqui colocaram uma solução salgada até esse nível, no mesmo nível puseram água pura.
Como a água vai atrás do sal, aqui tem uma membrana semipermeável, ó, essa vermelhinha. Então a água começa a ir para lá no fenômeno, né, na passagem, chamado osmose. O nível da solução aqui então vai subir porque está entrando água. A tendência dele é subir e a do outro é descer. A chamada pressão osmótica é a pressão que eu devo exercer aqui no que está mais concentrado para que a osmose pare. Então, quanto maior a diferença de concentração, mais osmose tem. Então, maior a pressão osmótica deve ser. Quanto mais partículas, menor a pressão do vapor lá, de eliminar vapor. Mas maior a pressão osmótica para parar a osmose se tiver água de um lado e a solução do outro. Quanto mais sal aqui, mais eu tenho que apertar para não deixar a água passar. Se apertar, eu fizer uma pressão maior do que o valor necessário para a pressão osmótica, vai ocorrer o que a gente chama de osmose reversa, ó. A água vai fazer o sentido contrário, certo? Tá vendo? Ó, tá passando onde estava o sal, tá indo para a água doce. Porque fizeram uma pressão maior do que a pressão osmótica. A pressão osmótica é aquela que a água estaria indo para lá, eu faria a pressão aqui em cima, de maneira que simplesmente parasse. Se exercer uma pressão maior, vai ter osmose inversa ou osmose reversa. Resumindo, a pressão de vapor é a pressão que o vapor faz quando ele está junto com o líquido dele num frasco fechado. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Natureza do líquido. Quanto mais volátil o líquido, maior sua pressão de vapor. Propriedades coligativas é alterar as variáveis, alterar a pressão de vapor, alterar a temperatura de ebulição, a temperatura de congelação, a pressão de vapor, a pressão osmótica. 2 valores são de pressão, 2 são de temperatura. Então a brincadeira do mais você, que os alunos e os professores fazem, é quanto mais partículas tiver, para baixo, ó, a letra V, menor vai ficando a pressão do vapor. Sobe, maior vai ser a pressão osmótica, mas tem que empurrar para segurar, para não ter osmose. Mais difícil para congelar. Por isso que joga sal na neve. Quanto mais sal jogar lá em cima, mais difícil a neve congelar. Mais baixo tem que ser a temperatura para ela solidificar. Olha o chapeuzinho. Então a temperatura de ebulição vai ficar cada vez mais alta. Quanto mais material dissolvido, mais alta fica a temperatura de ebulição. Para determinar o número de partículas, moléculas orgânicas como glicose, sacarose, a concentração que tiver é a concentração de partículas que são moléculas, não liberam íons. Os sais, eles liberam seus íons, o cátion e o ânion. Geralmente o cátion é o primeiro aqui, ó. Então aqui o cátion de metal alcalino, né, porque perde elétron para ser cátion. O único cátion composto com mais de um elemento é o amônio. Então mantenha sempre o NH4 junto na sua dissociação. Tem 2 sódio, tem 2 sódio. Tem 1 SO4, tem 1 SO4. 1 mol de sulfato de sódio produz 2 mols de sódio, 1 mol de sulfato, 3 no total. Seja X a concentração que te derem na solução. Se for de sulfato de sódio, o número de partículas é 3x. Multiplica por 3 porque ele se quebra em 3 partes assim que cai na água. Fosfato de amônio, NH4 3 vezes. Portanto, libera 3 NH4, 3 íons amônio e 1 fosfato. Para cada mol de sal, fosfato de amônio, teremos 4 mol de partículas. 3 de amônio, 1 de fosfato. Nitrato de cálcio, 2 nitrato para 1 de cálcio. Então aqui tem 1 cálcio e tem 2 vezes o nitrato. Portanto, cada partícula dessa libera 3 na água. Base, o que sabemos, dissocia o OH-. Então separa o OH, sempre mantendo o OH junto, separe o OH do restante. Aqui tem um OH, tem um Na+. Um desse produz 2 partículas. 1 mol por litro dá 2 mol por litro de partícula. NH4OH, hidróxido de amônio. 1 de hidróxido, 1 de amônio. 1 mol desse produz 2 aqui. Hidróxido de cálcio. 1 mol de hidróxido de cálcio produz 1 de cálcio e 2 de hidróxido. Então dá 3. A concentração que tiver multiplica por 3. Então, agora vai lá, tenta resolver os exercícios dessa aula e manda para mim e dá o confirmar lá no ClassApp. Amanhã, até amanhã, nesse mesmo horário, você me manda de volta. E amanhã, nesse mesmo horário, eu ponho a resolução lá no ClassApp para vocês. Ok? Até mais. Bom dia a todos.